Olá, pessoal. Estou eu aqui de novo, tá vendo? Estou tirando todos os plantões do mês. Bom, brincadeiras à parte, conversas a sério, vamos ao que interessa. Hoje, o primeiro item, logo, é sobre um termo acessório. Diz assim: quando entrei no pequeno restaurante da praia, os dois já estavam sentados, o velho e o menino. Então é assim, os dois, que dois? O velho e o menino. O que a gente tem aí não é um termo de qualificação, é um termo de renomeação. Repara que eu poderia substituir um pelo outro. Eu poderia apenas colocar assim: quando eu entrei no pequeno restaurante da praia, o velho e o menino já estavam sentados. Ou seja, os dois que está aí, né, substantivado, o numeral substantivado, colocado no lugar do substantivo precisou ser aclarado, ou seja, tornado mais explícito. Por isso, a gente tem o aposto explicativo logo em seguida para tornar o sentido do que está sendo dito um pouco mais claro. E sempre lembrar que os apostos são termos de base substantiva e não adjetiva, é a diferença, por exemplo, uma das diferenças dele para o predicativo. E sendo um termo de base, né, substantiva, ele pode vir no lugar do substantivo ou da palavra substantivada a que ele se refere. Aposto explicativo sempre isolado por vírgulas, até para mostrar que é esse termo de substituição. Resolvido o problema, termo acessório, um dos quatro termos acessórios, item seguinte. Reconheceu-me e justificou-se. Os olhos oblíquos riam mais do que a boca. Antes de a gente falar dessa questão especificamente, vocês acham que em os olhos oblíquos riam, temos, por exemplo, uma sinestesia? Os olhos remetem à visão e riam, em alguma medida, remete ao som da risada. Eu penso que dava para defender que a gente tem aí uma sinestesia. A sinestesia é uma das figuras mais chatas para a gente, assim, categoricamente afirmar que tem ou que não tem. É mais fácil sempre não ter, tá? Porque você precisa reunir duas figuras, duas sensações na mesma estrutura. Então, os olhos que riem, né, que sorriem, remetem tanto à visão, porque os olhos são para ver, óbvio, né, mas ali eles não estão só vendo, eles são oblíquos e eles riem. Então, eles remetem também ao som. Bom, mas a questão não era sobre isso, vamos ao motivo do item. Reconheceu-me e justificou-se. Quem reconhece, reconhece alguém. Reconheceu quem? Eu. Esse me, objeto direto, logo a gente tem verbo transitivo direto reconhecer, e esse me, complemento desse verbo, função de objeto direto. Já em justificou-se, eu não consigo dizer a mesma coisa. Por quê? Porque eu não tenho justificou alguém. É justificar-se, assim como apiedar-se, ajoelhar-se, suicidar-se. Ou seja, eu não justifico e sou justificado por mim mesmo, né? Justificar-se é um grupo semântico só. Por isso é que quando a gente vai lá olhar o verbete, está escrito aqui, ó, verbo pronominal. Sim, transitivo direto, porque eu posso dizer justifiquei o item da prova, mas também pode ser verbo pronominal, ok? Muito que bem. Como dizia que o me e o se exercem a mesma função sintática, não, porque o me sim tem função sintática, é um pronome oblíquo que exerce função de objeto direto. E a palavra se é uma partícula do verbo, pode até ser considerado um pronome, né, oblíquo, mas, na verdade, ele é mais para constituir o sentido do que para indicar indiretamente alguém. Então, é uma parte integrante do verbo, é assim que ela é justificada, porque o verbo é pronominal. Consequentemente, essa parte integrante, se ela faz parte do verbo, tem o verbo que é de alguma transitividade, né?
Agora, não necessariamente esse se vai ter uma função separada, ou seja, não vai. Toda vez que o se for parte integrante do verbo, o que a gente tem é uma partícula sem função sintática. Então, ela não pode ter a mesma função sintática da outra, porque ela não tem função sintática nenhuma. Esse que é o ponto. No item seguinte, a gente tem, no período que eu já vou ler, os termos pesado, cor de chumbo e rancoroso apresentam a mesma função sintática. Tudo de sintaxe nessa bateria, né? É, basicamente, porque aqui a gente tem um se, mas pode trabalhar com a questão da transitividade. Bom, nesse caso, a gente tem olhei para fora, enquadrado pela janela, o mar, pesado, cor de chumbo, rugia, rancoroso. Então, o mar pesado, o mar cinza, o mar rangia e estava rancoroso. Então, o que a gente tem não, não é a mesma função sintática entre os três termos. Porque aqui, ó, o mar pesado é uma especificação. O mar cinza, o mar cor de chumbo, né? Agora, quando eu digo que ele está rancoroso, aqui eu tenho um predicativo. E reparem que ele já não faz parte desse mesmo sintagma, né? Então, o mar pesado, cor de chumbo, estava enquadrado pela janela. O mar pesado, cor de chumbo, rugia rancoroso. Então, o que faz parte do mesmo sintagma da palavra mar são os adjuntos adnominais pesado e cor de chumbo, certo? E se a gente fosse levar em consideração somente esse sintagma, não em relação a mar, mas só ele em si, de chumbo também é adjunto adnominal de cor, certo? Mas também não foi perguntado isso. Bom, tem a mesma função sintática? Não, não tem, porque inclusive rancoroso não faz parte do mesmo sintagma que o núcleo mar. Ele é associado ao núcleo, mas já depois de um verbo. E aí a questão é, tem-se predicado verbo nominal, porque o substantivo mar está associado à frase, né? Está associado a um verbo de ação, que é rugir, e ainda há um predicativo, nesse caso do sujeito, que é o rancoroso. Então, a frase tem dois núcleos, predicado e verbo nominal. Item 4. O pronome relativo introduz oração que delimita o sentido do termo a que se refere, ou seja, ele é igual a esses bichinhos. Que bichinhos? Bichinhos que a gente vê na areia. Não são todos os bichinhos que há, são esses especificamente que a gente vê na areia. Sim, então, o pronome, né, delimita o sentido do termo a que se refere. Bichinhos. Aí a gente tem uma outra parte da questão e exerce a mesma função sintática desse termo. Não pode. Se você está firme na regra, você nem para pensar, porque esse termo aqui, que é o pronome relativo, ele não é preposicionado, então ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto direto, mas ele não pode ser objeto indireto, preposicionado. Ele não pode ser complemento nominal, preposicionado. Ele não pode ser agente da passiva, porque também seria preposicionado. E nesse caso aqui, a gente tem ele é igual a esses bichinhos. Então, um termo é preposicionado, o outro não é, fatalmente eles não vão ter a mesma classificação sintática. Agora vamos ver que termos é que são, né? Por exemplo, aqui eu tenho ele sujeito, é verbo de ligação, igual predicativo, igual a esses bichinhos. Então, a esses bichinhos, complemento nominal do adjetivo, certo? Bom, bichinhos está sendo retomado pelo pronome relativo. Bichinhos a gente vê na areia. Colocando a frase na ordem certa, a gente vê o quê? Bichinhos. Ou seja, o que, renomeando bichinhos,
exerce função sintática de objeto direto do verbo ver. Agente, sujeito, ver, verbo transitivo direto, bichinhos, exercido aqui pelo pronome relativo, e na areia, adjunta adverbial de lugar. Certo? Então, só pelo fato de um estar preposicionado e o outro não, já é um indício de que eles não têm a mesma função sintática, não teriam a mesma função sintática. E aí a gente constatou que não tem mesmo, porque esse aqui é complemento nominal do adjetivo. E quando o bichinhos é renomeado pelo pronome relativo e passa a fazer parte da outra oração, ele é o objeto direto do verbo ver. Bom, espero que tenha ajudado a pensar melhor sobre esses itens. Excelente semana, bons estudos, força, que temos sempre muita coisa nova para estudar e outras tantas que não são tão novas para reforçar. Até o próximo encontro.